Bom, então, a pergunta agora para nós é, e o que é educar? Né? Nós dissemos, o que é educação? Nós fizemos todo esse processo para mostrar como é que isso se dá no processo de formação humana, mas agora nós queremos perguntar o que é educação. Para esta resposta, nós recorremos à própria LDB, a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. No seu artigo 1º, ela deixa claro para nós o que é educação. E nós vamos levantar de novo esse conceito, nós vamos retornar a ele quando a gente estiver lá na aula 5, aula 6, que a gente for falar da questão metodológica, ok? Mas agora é importante a gente ir lá na LDB para a gente entender como é que a LDB conceitua a educação. Mas tem outros conceitos de educação, tem conceito de Brandão, tem conceito do próprio Saviani, tem conceito de outros autores, tem conceito do Durkheim, que é numa perspectiva mais positivista e tal. Então, são vários conceitos que vocês já devem ter estudado em outras aulas, em outras disciplinas também. Bom, para a LDB, o que é educação? Vou ler literalmente para vocês. Então, no artigo 1º, a LDB diz que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, o conceito da LDB, ele é um conceito bastante amplo de educação. E ele diz onde a educação deve ocorrer, ou seja, a educação deve ocorrer tanto na escola, que é a educação escolar, mas também em outros espaços. Então, é considerado educação todo esse processo formativo que nós fazemos com nossos filhos, desde a vida infantil, desde o dia que ele nasce, e o nosso aí passa pela escola, passa pela igreja, passa pelos grupos sociais, e a gente só termina o nosso processo educativo o dia que a gente se desencarna dessa e passa para outra. É só nesse momento que a educação para. Mas a nossa vida é um permanente processo educativo, né? Onde a educação ocorre também. Para Brandão, Carlos Rodrigues Brandão, que é um autor aí da pedagogia, ele diz, olha, ninguém escapa à educação. Um pouco aquilo que o Saviani anteriormente colocou, que a educação ela é um fenômeno, nós podemos dizer assim, constitutivo do ser humano, né? Então, ele diz, olha, a educação está em casa, está na rua, está na igreja, está na escola. De um modo ou de muitos modos, todos nós envolvemos pedaços da vida com a educação, para ensinar, para aprender e ensinar, para saber, para fazer, né? Para ser, para conviver. Todos os dias, todas as horas, a gente mistura a nossa vida com a questão educativa. Então, assim, para desenvolver um trabalho educativo, é importante a gente pensar assim, aquilo que a gente colocou anteriormente, ninguém educa se a gente não tiver intencionalidade de educar. É importante a gente dizer isso, porque às vezes as pessoas acham que as pessoas por si só vão... Não, a gente precisa ter intencionalidade. Bom, se eu quero que meu filho, minha filha, os meus companheiros, os meus vizinhos, as pessoas com as quais eu convivo, elas tenham determinados comportamentos, eu preciso ensinar. Não dá, eu preciso realizar um trabalho educativo, né? As coisas não vêm por osmose, elas vêm, as crianças aprendem à medida que nós ensinamos, as crianças aprendem à medida que nós damos exemplos, as crianças aprendem à medida que intencionalmente a gente vai conduzindo o processo. Então, é necessário a gente realizar trabalho educativo, né? Muita gente acha que não, que as pessoas aprendem por si só. Não. A educação, para as pessoas, educar as pessoas, é necessário que a gente realize aquilo que a gente chama de trabalho educativo. E o que é um trabalho educativo? A pergunta é essa. Então, eu vou ler também um conceito do Saviani. O que é trabalho educativo? Saviani defende trabalho educativo como ato de produzir direta e intencionalmente, em cada ser humano, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens, né? Em outras palavras, Saviani deixa claro para nós que o mundo, a sociedade, a humanidade, ela produziu um arcabouço de coisas, né? Uma humanidade infinita de coisas. E o que é o trabalho educativo? É, a partir desta construção da humanidade e a partir do indivíduo singular que eu tenho, eu ajudar, eu produzir, eu trazer para este indivíduo singular aquilo que a humanidade produziu de humanitário. Então, é realmente um trabalho que a gente faz de mediação entre o que está produzido culturalmente para as pessoas que ainda não acessaram
esses tipos de conhecimento. E aí não vale só a questão da educação escolar, como a gente colocou no conceito anterior. Aí a educação, o trabalho educativo, ele pode ser realizado, ele deve ser realizado em todas as atividades, né? Então, a gente lembra aqui, por exemplo, da mãe, que educa a criança. Então, intencionalmente, ela educa a criança desde a hora que ela nasce, né? E aí vai acompanhando isso. Nós temos um momento de passar pela escola, né? Nós temos um tempo que a gente passa pela escola, que o nosso processo educativo continua. Quando a gente termina a nossa vida escolar, também continua o nosso processo educativo. Ele não se encerra quando se encerra a vida escolar, né? Diferentemente do que muitos acham, que porque formei, acabou o meu processo educativo. Não, minha amiga. O processo educativo, ele continua por toda a nossa vida. Por toda a nossa vida, a gente ensina, aprende, se apropria daquilo que é a infinidade de coisas que a humanidade criou, ok? Avançando, então, para educar, nós precisamos de quê? Também aqui eu recorro a Saviani. Saviani diz que, olha, para educar, em primeiro lugar, a gente precisa identificar os conteúdos que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana. Aí você fala, ai, mas essa professora é conteudista, né? Mas o que nós estamos centralizando aqui como conteúdo, tanto na escola quanto na escola, é aquilo que precisa ser ensinado. Então, eu preciso entender, vamos supor, se eu sou mãe, eu tenho uma criancinha lá, que ela ainda não consegue ficar de pé, e eu quero ensinar ela a ficar de pé, o conteúdo de ficar de pé é esse. Se eu tenho uma criança que eu tenho que ensinar ela a alimentar, pegar no garfo, ajudar a comer, ajudar isso, ajudar aquilo, esse é o conteúdo. Então, é isso que ele está dizendo. Ó, em primeiro lugar, é a identificação dos elementos culturais, dos conteúdos que eu preciso ensinar, né, os conteúdos que precisam ser desenvolvidos e assimilados pelos indivíduos da espécie humana, né, para que eles se tornem humanos, né, e, de outra forma, eu preciso descobrir a melhor forma de fazer isso, que é o método. Então, para educar, duas questões são fundamentais. Uma questão é o conteúdo e uma questão é o método, né? Isso não é só na escola, isso é na escola, isso é na igreja, isso é no movimento social, enfim, tudo isso nós não educamos se nós não temos conteúdo, nós não sabemos qual é o conteúdo a ser trabalhado e que nós não temos o método, que é o jeito de fazer, que é a forma de fazer esse trabalho. Muito bem. Bom, quanto aos conteúdos, né, é necessário que a gente compreenda quais são o que é necessário naquele momento e o que é acidental, ou seja, o que é principal. Por exemplo, para uma criança que não sabe comer, o principal naquele momento é ensinar a comer. É que ela não vai aprender as outras coisas? Vai, mas é necessário que a gente pense que horas que ela vai aprender isso. Da outra forma, também na escola é preciso fazer isso. Da outra forma é preciso fazer isso também. Na escola, se eu estou com uma criança, a princípio que não sabe ler, é só para ensinar a ler. Então, qual é o conteúdo para ela? É ensinar a globalização? Não, é ensinar naquele momento, é identificar qual é o conteúdo essencial naquele momento. É a leitura, é alfabetizar. Então, identificar o conteúdo que é essencial, o que é acidental, o que é principal, o que é secundário, o que é fundamental naquele momento, o que seria só um acessório, né? Tanto na escola quanto na vida. E quanto ao método, o que seria o método? É pensar as descobertas e as formas mais de desenvolvimento desse trabalho, as melhores formas, né, que a gente pode desenvolver os meios, os conteúdos, o espaço, o tempo, os procedimentos. Isso é a forma do método, é aqui alguns chamam de metodologia, que na verdade a metodologia é o estudo do método, né? Mas é importante a gente pensar, então, esses dois elementos, conteúdo e método, são elementos que não se separam no processo educativo e que são essenciais para o processo educativo.